Sejam bem-vindos a mais uma live devocional aqui no TikTok e, se Deus quiser, essa live vai ficar salva e vai ser disponibilizada lá no YouTube. E eu falo isso porque muitas vezes a gente faz lives aqui geralmente sempre é bem fiel, assim, né? Esse compromisso com vocês, eu sempre cumpro, né, com essa agenda de lives praticamente diárias. Só que algumas vezes a gente não consegue subir para o YouTube, porque tem algum probleminha técnico, ou de conexão, ou de gravação mesmo. Então, assim, é sempre uma incógnita, gente, se vai dar certo. É só no final que a gente consegue saber se deu tudo certo com a gravação e se a gente, de fato, vai conseguir subir lá para o YouTube. Então, cada vídeo postado, cada live que a gente sobe lá no YouTube é um grande motivo, assim, de gratidão, sabe? Porque é sempre realmente uma incógnita, mas eu espero que essa live fique salva por lá. E aqui, para quem não sabe, sempre tem pessoas novas, né? Então aqui é uma live devocional. O que isso significa? Eu sempre trago alguma passagem da Bíblia pra gente ler juntos, e aí eu estendo a vocês um pouquinho dessa minha leitura devocional e as minhas reflexões acerca desta leitura. E aí eu procuro, dentro dessas minhas reflexões, eu procuro extrair alguma palavrinha, alguma frase curta mesmo, para ser o tema da nossa live, tá? Porque eu acho que a cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem tanto o que refletir, né? A gente tem tanto o que aprender, e às vezes a gente lê uma mesma, às vezes a gente precisa ficar dias e dias. Gente, eu lembro que Tiago, assim como João também, Romanos, fica assim um mês lendo todos os dias, lendo, relendo. Tiago, por exemplo, é bem curtinho, né? Então era mais fácil. Porque assim, é de uma profundidade que a gente nunca vai entender, né? Assim, eu acho que a cada vez que a gente lê, a gente tem uma compreensão mais aprofundada, a gente acaba tendo realmente uma visão totalmente nova sobre aquilo, e é muito especial, gente, porque realmente, assim, é uma renovação da nossa mente, sabe? É um jeito novo de pensar, de enxergar, é uma nova realidade que se apresenta a nós quando a gente medita na palavra de Deus. Então eu sempre procuro, né, estender a vocês um pouquinho desses meus pensamentos acerca da leitura da Bíblia. E aí hoje eu trouxe para vocês, separei um texto que foi, né, o meu devocional de hoje mais cedo, que está em 1 João 4. Então, 1 João 4, do versículo 12. Ah, não, minto, gente, é do versículo 7. É que eu vou ler, tipo, 7, aí eu vou pular pro 12. Então, versículo 7, versículo 12 e versículo 19 ao 21. Depois você conseguiu pegar, Fê? Fê da minha equipe, gente. Senão depois eu te mando no WhatsApp, só pra gente deixar marcadinho lá no YouTube. E olha, o tema da live, tá, eu vou falar de novo, amores. Então, ó, é legal, eu gosto de citar qual é exatamente, né, a passagem que eu vou ler, porque depois, além de vocês terem a possibilidade de abrir aí, aonde você está, né, e você pode acompanhar comigo a leitura, como também para que vocês depois, na casa de vocês, quando vocês estiverem... Quer dizer, eu acho que vocês já estão na casa de vocês, né? Mas caso vocês queiram reassistir a live, vocês podem procurar aí, tá bom? Guardar, escrever também para ficar meditando nessa passagem. Ai, que fofa! Gente, olha que especial! A Flávia falou que comprou a primeira Bíblia dela e está esperando chegar, ansiosa para estudar. Que fofo, Flávia! Qual foi a versão que você comprou? Você lembra? Eu gosto, a que eu leio, gente, é a versão A Mensagem, porque eu sinto que ela é bem fácil, assim, sabe? É uma Bíblia de estudos. Mas tem a NVI, tem a nova versão transformadora, enfim, tem várias, né? Ai, que alegria, gente. Vê se pode uma coisa dessas. Isso já enche meu coração de uma alegria. Então, anotem aí, ó. 1 João
4, então capítulo 4. Aí eu vou ler o versículo 7. Então vamos começar a leitura pelo versículo 7. O amor de Deus. Ah, que legal! Eu também gosto da NVI. Eu sempre comparo a versão a mensagem com a versão NVI. Depois você vai me contando, hein, amore? Fiquei muito, muito, muito feliz em saber disso. Nossa, que presente! Ó, então, versículo 7, aí depois a gente vai pular para o versículo 12. E aí finalizamos a leitura do versículo 19 ao versículo 21. Ok? Anotaram aí? Gente, eu tô um pouco incomodada com a minha franja, tá? Então vocês não reparem. Eu tava aqui procurando, antes de começar a gravação aqui, tava aqui procurando a minha presilha de colocar, que eu lavei o cabelo, passei um creme, e aí ela tá pesando aqui. Mas eu não achei a presilha, então vai ficar assim mesmo. Mas aí vocês não reparam que eu vou ficar, talvez, mexendo nela. Fran, melhorou a dor de cabeça, amore? Bem-vinda! Que alegria ver você por aqui, viu? Tô feliz que você tá aqui. Olha só, o Lucas Calista falou que faz anos que não lê a Bíblia, que nem vai à igreja, mas esses dias pensou em reler. Então bora lá, Lucas, aproveita essa live como um incentivo, porque essa live ela é pra isso, tá? Inclusive, gente, eu me converti, né, nas águas, aceitando a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida quando eu tinha 15 para 16 anos. Só que aí eu frequentei igreja por alguns anos, tal, mas eu nunca tive o hábito, o costume de ler a Bíblia, porque eu não fui muito ensinada a isso, sabe? A igreja que eu frequentava na época, eu acho que eles não tinham tão forte, né, essa cultura de ler a Bíblia. A minha família não tem esse costume de ler a Bíblia, então acabava que eu praticamente nunca tinha lido a Bíblia, gente, de verdade. Agora, nessa minha conversão do meu coração, que foi super recente, né, que foi nesse ano de 2023, que começou em 2022, mas que aconteceu mesmo em 2023, foi o primeiro momento onde eu ganhei, inclusive, uma Bíblia. E aí eu comecei realmente a ler, a ter esse costume. No início, gente, eu falava que eu não entendia nada, então assim, eu não gostava, sabe? Vou ser bem sincera, eu não gostava, porque eu achava que eu tava lendo uma coisa, eu tava, né, gastando o meu tempo lendo uma coisa que eu não entendia. Então, aí eu comecei a conversar com pessoas que têm esse costume, né? Inclusive, gente, olha que coisa, que teve uma temporada que eu fiquei na casa da minha madrinha, e aí, parece a Lily Collins, muita gente fala isso. Aí, gente, olhem só que coisa, eu tava na casa da minha madrinha, no apartamento dela, porque ela tava fora do país. E aí, conversando com a moça que faz comida lá, que faz faxina e tal. Conversando com ela, e ela não é evangélica, viu? Ela, se não me engano, ela não segue nenhuma religião, mas ela gosta de ler a Bíblia. E aí, conversando com ela começou a contar das experiências que ela já teve com a Bíblia e o quanto é uma experiência mesmo. Ler a palavra de Deus não se trata de você ter um entendimento racional, intelectual, mas é você se permitir, gente, ter uma experiência com a palavra. Então, é você deixar o Espírito Santo tocar o seu coração. Então, você vai ter daí um entendimento com base numa revelação do Espírito Santo de Deus. E aí, ouvindo ela, eu falei assim, nossa, ela começou a me inspirar. Ela falou assim, Esté, tenta, vai tentando, você vai ver que cada vez mais vai ficar mais simples. Mas faz uma oração antes de você começar a ler. Aí eu falei, nossa, eu vou experimentar fazer isso. E aí, gente, de fato, eu comecei a fazer uma oração antes de iniciar a leitura da Bíblia e parece que a minha mente foi ficando mais clara. Até que eu ganhei daí ganhei de uma outra pessoa, ou foi da mesma pessoa? Eu nem lembro. Eu ganhei a Bíblia que chama A Mensagem, que é uma Bíblia de estudo. E aí tudo fez sentido, amores, porque essa Bíblia, A Mensagem, ela tem uma linguagem que é para estudo mesmo, né? Então ela é bem mais simplificada, ela vai
trazendo exemplos, ela contextualiza também as coisas, então é muito, muito, muito legal, muito interessante. Depois, quem quiser, eu posso mandar foto, tá, da capa dela. Enfim, amores, então eu super quero realmente incentivar vocês. Eu falo aqui, né, eu falo sempre no TikTok aqui, que essas lives, elas têm justamente esse intuito. Não tô aqui como professora, mentora, pastora. Eu acho até engraçado quando vocês falam essas coisas, porque eu tô aqui meramente, gente, para compartilhar. Eu falo que eu ainda tô super no início, né, desse costume de ler a Bíblia, então eu ainda preciso ter um aprofundamento, né, nos meus entendimentos sobre a palavra. Eu penso que quanto mais maturidade a gente tem no espírito, né, quanto mais intensa a nossa jornada espiritual com Jesus, mais nós vamos tendo revelação da palavra de Deus. Então nós vamos crescendo em entendimento da palavra mesmo, conforme o nosso caráter vai sendo moldado por Cristo, né? Conforme nós vamos nos aperfeiçoando nele. E isso é não só com o tempo, mas é também com essa dedicação de coração, né? Quanto tempo vocês gastam se dedicando a Deus de todo o coração? E isso é uma coisa, gente, que eu sempre me pergunto, né? Porque hoje em dia a gente valoriza tanto o nosso trabalho. A maioria de nós, eu acho, passa mais tempo trabalhando do que com a família, não é? Então a gente gasta tanto tempo no trabalho, e quanto tempo sobra para a gente dedicar às nossas relações e principalmente a nossa relação com Deus? Só que aí a gente quer ter os frutos do Espírito, a gente quer desenvolver os frutos do Espírito, a gente quer desenvolver a paz no nosso coração, a gente quer viver bem, só que a gente não tem cultivado a única fonte de vida, que é o nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Então fica meio incongruente, né? A gente quer uma coisa, mas a gente faz outra. Então, assim, eu penso muito nisso, sabe, amores? Porque realmente a gente precisa ter uma disciplina espiritual. Não é só disciplina alimentar, não é só disciplina física, né, de atividade física, não é só a disciplina profissional, a gente precisa desenvolver a disciplina espiritual também, tá? E aí a palavra de hoje, né, que eu fiquei meditando, que eu fiquei pensando sobre, é quase que uma continuação das duas últimas lives, porque eu sinto que a gente precisa tanto, sabe, gente, descobrir mais sobre o amor e a gente querer saber sobre amor naturalmente nos faz querer estar mais próximos de Jesus, porque se a gente quer conhecer mais sobre amor, a gente precisa conhecer mais do caráter de Deus, do nosso Pai. E aí essa palavra, né, que está em 1 João 4, que começa do versículo 7, é justamente, né, a passagem que diz: o amor de Deus. Eu vou ler a versão NVI, tá bom? Lembrando, acho que eu não falei, né, que o tema da nossa live, então, você lembra que eu falei que eu sempre faço a leitura da Bíblia aqui com vocês, e aí eu extraio das minhas reflexões alguma palavrinha, alguma frase para ser que represente, né, o tema da nossa live. E aí o tema de hoje é Ensina-me, Senhor. Porque quando a gente fala sobre amor verdadeiro, nós precisamos pedir para que Deus nos ensine sobre amor, porque nós não sabemos, gente. O ser humano não sabe amar. Eu não sei se pode ser chocante para você ouvir isso. E eu não tô aqui para ser a dona da razão, eu não tô aqui para que você concorde comigo, muito pelo contrário. Eu tô aqui como uma amiga e amigos discordam, né? Amigos acham que o outro tá louco. Pelo menos eu sou assim, com as minhas amizades a gente tem muita sinceridade e eu acho isso incrível, né? Não só a sinceridade, como também a alteridade, né? Que é as diferenças. Então, saibam que tá tudo bem, tá, gente? Quem tá me ouvindo fala, nossa, você tá doida, né? Não concordo com isso. Mas eu penso que, assim, o mais importante é estar com o coração aberto, procurar ouvir o outro com respeito e com o coração aberto, estar receptivo. Tudo sempre é válido, né? Sempre a gente pode extrair algo daquilo que a gente está ouvindo. Então, estejam com o coração aberto e vamos juntos nessa jornada aí de tentar desvendar um pouquinho mais sobre o amor de Deus. Mas o tema da live é Ensina-me, Senhor, porque eu penso que, pelo menos na minha jornada, eu reconheço isso, que Jesus,
que Deus precisa me ensinar sobre o verdadeiro amor, porque ele é tão grande, é algo tão sublime, é algo tão majestoso que eu, humana, tão falha, tão egoísta, tão pequena na dimensão, né, nessa dimensão amorosa, espiritual, preciso de muito ensinamento de Deus em relação a isso, sabe? Eu preciso de muita revelação do Espírito Santo para compreender um pouquinho desse amor. E eu espero, eu tenho fé, eu quero crer nisso, que até o final da minha vida aqui, eu consiga ir embora desse mundo tendo essa certeza, sabe? Eu consegui ter essa revelação do que é o verdadeiro amor. Eu desejo isso, gente, de todo o meu coração, que ao chegar ao final da minha vida eu possa fazer um filme assim de tudo que eu já vivi e eu consiga sentir isso no meu coração, sabe? Que eu consiga sentir isso no meu espírito, né? Eu consegui acessar, eu consegui ter a certeza do que é amar de verdade. Porque eu sinto que a gente sente, né, o que é o amor. O amor de Deus, ele nos constrange diariamente se a gente estiver sensível a ele, a presença dele. Mas a gente praticar aquilo que a gente aprende talvez seja mais desafiador, né? Porque a gente vai ler aqui, ó. Eu vou ler pra vocês, se vocês tentarem entender o que eu tô falando. Porque uma coisa é tem gente que nem tem acesso a esse amor de Deus, né? Mas a gente tem. Eu acho que nós que somos apaixonados por Jesus, que queremos seguir a Jesus, que somos seus discípulos, que queremos seguir o Evangelho, eu creio que nós temos essa revelação, né, no nosso coração do que é se sentir amado, do que é se sentir amparado, do que é se sentir perdoado. Agora, a gente transferir isso ao outro de forma genuína, a gente praticar esse amor que a gente recebeu, a gente entregar esse amor que a gente recebeu, é desafiador, amores. Porque o nosso amor, ele ainda é tão condicional, sabe? Ou seja, eu amo se, com tais condições. Ao primeiro momento que alguém faz algo que eu considero injusto, que me fere de alguma forma, que me contraria de alguma maneira, eu já tenho raiva, eu já tenho ódio, eu já tenho vontade de rejeitar, eu já me sinto rejeitada, eu já tenho posse, eu tenho ciúmes, eu tenho inveja. Então, assim, eu falo, meu Deus, ainda falta tanto, porque o verdadeiro amor, ele não tem nada disso. Ele lança fora todo medo, né? Então, ele não tem posse, ele não tem ciúmes, ele não tem inveja, ele não tem raiva, não tem nada disso, ele só é. Ele só é, e ele é constante. Então, assim, eu vejo que nós conseguirmos amar uns aos outros, por isso que não é à toa, né, que é um dos mandamentos principais, né, de Deus a nós, amar uns aos outros e amar a nós mesmos, porque como é difícil nós amarmos a nós mesmos também, sem ser o amor egóico, né? Porque o amar a si mesmo, gente, não é você se vangloriar, não é você se orgulhar, muito pelo contrário. O amar a si mesmo é você se perdoar, é inclusive você perdoar a sua arrogância. Porque quando a gente está no amor egóico, que é o amor da soberba, é o amor da vaidade, é o amor do eu me orgulho de tal coisa, eu me olho e eu me orgulho. Eu me orgulho do meu trabalho, eu me orgulho dos meus bem-feitos. Isso tudo, gente, é um amor egóico, né? Um amor que ora a gente ama, ora a gente odeia. Ora a gente está se amando, ora a gente está se odiando. E eu penso que o verdadeiro amor, ele tem mais cara de perdão, sabe? Então é eu me perdoar a cada momento, inclusive por eu achar que eu sou alguma coisa, né? Porque nós somos, gente, ainda tão centrados mesmo em nós, né? A gente ainda tem tanto a ser transformado, a ser, né, transmutado, que a gente às vezes precisa olhar e falar, caramba, eu ainda olho muito pro meu próprio umbigo, mas eu me amo, ou seja, eu me perdoo por isso,
porque eu sei que eu tô fazendo a minha parte, porque eu sei que eu tô buscando e eu quero cada vez mais que Jesus transforme o meu coração e todo o meu ser. Então eu penso que o amor verdadeiro, ele tá muito mais associado ao perdão do que esse amor que ele é todo pomposo, sabe? Isso com nós mesmos, assim como com os outros também, né? Aquele que realmente ama o outro tem muito mais uma postura de paciência, de tolerância, de perdão, de empatia, do que uma postura de, sei lá, de bajulação, de presentear, ou de criticar, ou de querer estar perto fisicamente. Eu penso que o verdadeiro amor, ele vai muito além, sabe? Enfim, então deixa eu ler para vocês aqui. Primeiro é João 4, a partir do versículo, vou começar lendo o versículo 7, que diz assim: o amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama, olhem que forte, gente, cada frase, meu Deus, daria para horas de terapia, de reflexão, de oração. Na verdade é oração, né? Porque é só Deus mesmo, viu? Só Jesus mesmo. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ninguém, aí versículo 12. Esse que eu li eu falei, né? Versículo 7. Aí esse quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o versículo 8. Forte, né? Falei. Às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia, ou até mesmo a gente já ouviu falar muito de tal versículo e a gente não para pra questionar, né? A gente não para olhar pra dentro e falar, calma, como que esse versículo, como que ele toca o meu coração? Como que ele se faz prático na minha vida? Como que ele se faz vivenciável? Vocês percebem como é diferente, gente? Por isso que eu falo que é um papo entre amigos. Para que nós juntos olhemos para isso no nosso coração, na nossa vida. Como que o Evangelho tem transformado o nosso coração, o nosso caráter, né? Então, agora versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, olhem só, tem a palavrinha se, ninguém jamais viu a Deus. Se, condição, né? O se demonstra uma condição. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. Ou seja, conforme nós amamos aos outros, quanto mais a gente busca essa postura genuína de amar uns aos outros, mais o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Ou seja, o nosso caráter vai sendo transformado, vai sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. E mais nós vamos tendo a revelação desse amor que vem dele, porque ele é esse próprio amor. Então, toda vez que a gente escolhe pelo amor, toda vez que a gente tem a oportunidade, lembra que eu falei ontem sobre as tentações? Quem não viu, assista a live lá no YouTube, gente. Toda vez que você tem a chance de fazer algo e você não faz, por amor a Deus, você se torna mais semelhante a Cristo. O que isso significa? Cada vez que você tem a chance, que você tem até sabe aquela coisa assim, você tem a justificativa. Parece que assim, você tem todos os argumentos, você tem a razão. Você poderia odiar o seu irmão, porque de fato ele fez uma coisa errada. Jesus não tinha todos os motivos, gente, para odiar todos aqueles que apedrejaram ele, que castigaram ele injustamente. A forma como trataram Jesus não era muito injusta, afinal de contas ele só estava fazendo bem, ele só estava trazendo cura, ele só estava falando a verdade, ele só estava levando luz e ele só foi rejeitado. Quer dizer, não só foi, mas ele foi muito rejeitado.
ele não tinha motivos justos para sentir raiva? Até mesmo dos próprios discípulos dele, gente. Ele poderia se sentir muito irritado com os seus discípulos, porque quantas vezes ele falava, ele ensinava, e os discípulos falavam que queriam aprender com ele, mas na prática brigavam entre si, não faziam, não levavam, né? Ele dava uma orientação, muitas vezes eles faziam algo contrário à orientação. Ou seja, Jesus não tinha motivos para se irritar com os discípulos, para falar assim, olha, acho que você não vai servir mais aqui não. Você não vai servir para ser mais meu discípulo. Fica aí porque para mim já deu. Jesus não tinha, gente, motivos. Ele não tinha justificativa para isso. Mas o que ele nos ensina? A sempre perdoar. A sempre dar uma nova chance. A sempre falar, vamos tentar novamente. Eu te perdoo. Os meus braços estão aqui disponíveis para você. Eu achei tão forte aquela cena da série The Chosen, quando a Maria Madalena, ela volta, né, para o lugar da onde ela tinha saído, ela volta a pecar, e aí ela não consegue olhar para Jesus, tamanha culpa dela, tamanha vergonha dela, né, que ela diz, o Senhor me tirou e eu voltei para o lugar da onde o Senhor me tirou, e depois de todo o ensinamento que eu recebi de você, eu ainda tive a coragem de sair, de voltar para o mesmo lugar, e eu nem voltei por mim mesma. Eu voltei porque foram me buscar, porque Mateus e João foram me buscar. E Jesus, né, Jesus fica ali falando para ela olhar assim para ele, olhar para os olhos dele, e quando ela olha, toda envergonhada, toda cheia de culpa, parece que a gente vê, né, ela não tá com lama no corpo nem nada, né? Ela tá limpa, mas assim, você vê que ela tá cheia como se ela estivesse cheia de lama, né? Tamanha culpa, tamanha, né, vergonha. E Jesus olha para ela e diz, eu te perdoo, Maria Madalena. Eu te perdoo, e dá um abraço nela. Nossa, eu achei aquilo tão emocionante, gente, porque quantas vezes no nosso dia nós não caímos em tentações, a gente não se esquece de Deus e a gente faz tudo do nosso jeito, a gente faz tudo aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus, a gente faz tudo o contrário. A gente quer praticar o amor, mas na primeira oportunidade que a gente tem, a gente já tá xingando, a gente já tá criticando, a gente já tá julgando, a gente já tá mentindo, a gente já tá amaldiçoando, a gente já tá reclamando. Não é verdade isso, gente? Então, por isso que realmente precisamos dessa misericórdia de Deus, nós precisamos dessa ajuda dele, nós precisamos abrir o nosso coração e reconhecer o quanto precisamos do agir dele, porque nós sozinhos não damos conta, nós erramos a cada hora. Então, assim, precisamos, amores, permitir que o Senhor nos ensine, nós precisamos estar diariamente e frequentemente, a cada instante, nessa postura de aprendizes de Jesus. Realmente uma postura de discípulo e também uma postura de servo, né? Servos de Deus, discípulos, aprendizes de Jesus. Porque toda vez que a gente acha que a gente sabe, a gente está equivocado. Estamos equivocados. Então, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, nós precisamos buscar a Ele, buscar pelo amor dEle, para que a gente não devolva na mesma moeda. Porque, como eu falei, pode ser que você tenha todas as justificativas, todas as razões para odiar o seu irmão, para falar mal dele, para rejeitar ele, para condenar ele. Mas o que Jesus nos ensina é: dê a sua outra face, não devolva na mesma moeda. Lembre a ele do amor do Pai pela vida, pela existência dele, porque Jesus veio e deu a vida por todos nós. Jesus não deu a vida para 10% da população.
Jesus veio e deu a vida por todos. Ele deu a vida por todos, gente. Por todos aqueles, inclusive, que apedrejaram ele, que crucificaram ele. Ele dá uma chance a todos. Ele diz que todo aquele que nele crê será salvo, não é? Então, todos estão incluídos nisso. Não são só alguns. Não são só aqueles que seguem as escrituras. Todos são convidados a crer em Jesus. Ele veio por todos nós. Ele morreu e ressuscitou por todos nós. Então, como que nós podemos querer amar a uns e odiar a outros? O que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? Nada a ver, né? Só que quantas vezes a gente não quer matar o nosso irmão? É ou não é, gente? Quantas vezes a gente trata o nosso irmão de uma forma que Jesus jamais trataria? Olhem como é forte isso. Será que nós temos tratado as pessoas da forma como Jesus trataria? E isso não é ser só sorriso, não. Isso não é passar a mão na cabeça, porque Jesus não fez isso. Quando ele diz, né, vá e não peques mais. Ele não falou assim, tudo bem, você pode pecar, tudo bem, vem aqui, vem. Não, ele foi sério. Vá e não peques mais. Então, assim, gente, tratar os outros com o amor de Jesus é desafiador e é necessário buscar a presença dele, buscar a ele, para que tenhamos discernimento de como agir, de como falar, de como se portar, porque a exortação também é bem-vinda. Às vezes, o que a gente precisa não é concordar com o nosso irmão, não é passar a mão na cabeça. Às vezes, a gente precisa trazer uma palavra firme, às vezes uma palavra que vai até doer para ele. Porque Jesus falaria a verdade, ele traria luz à mente que está confusa, que está cega talvez. Já em outras, nós precisamos ser o braço que acolhe, o ombro que é um ombro amigo, a palavra que traz conforto, ou o silêncio que traz calma. Não tem uma receita de bolo, amores. A única receita de bolo que tem é: busque a Jesus e aprenda a amar como ele amou. É isso que ele deseja de nós, é isso que ele deseja para nós. E aí, seguindo com a leitura da palavra. Agora pulando para o versículo 19, tá? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu não amo a Deus se ele fizer tal coisa para mim. Porque eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Ele não tem nenhuma dívida comigo. Ele me amou primeiro de tudo. Ele me amou antes de eu ser gerada no ventre da minha mãe. Então eu amo e eu amo os meus irmãos porque ele nos amou primeiro. Ele amou a mim, ele amou a ti. Então eu reconheço esse amor e eu amo. Eu reconheço, eu honro o amor de Deus, o amor de Jesus. E o que me resta é amar. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aí, versículo 20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O Marcos falou, a live hoje tá forte, Steph. Pois é. Com certeza, disseram assim, você ama Maria e reconhece ela como mãe de Deus?
Como mãe de Jesus, né? Sim, com certeza. Maria, eu admiro muito Maria, gente. Maria é uma das mulheres mais sábias, é uma das mulheres que a gente mais pode aprender sobre sabedoria, sobre obediência, porque Maria teve que ser muito obediente a Deus. Vocês pensam, gente? Pensa. O que foi? Desde a concepção de Jesus, ela poderia não ter aceitado conceber Jesus. Ela poderia não ter seguido aquilo que foi sendo orientado a ela e a José. Eles poderiam simplesmente, gente, falar assim, eu tô louco, nossa, eu acho que eu tô louca, e querer fazer do nosso próprio jeito. Vocês imaginam se hoje, eu tô com um namorado, tô pra casar, e aí, ou então tô sem namorar, ou tô namorando, não sei qual que é mais grave, né, nos dias de hoje, trazendo pra realidade de hoje. Imagina, eu tô namorando, não tenho relações com meu namorado, e aí eu recebo a informação, eu vejo que eu tô grávida. Imagina, gente, eu ia ficar pensando em tantas coisas. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Ninguém vai acreditar que eu não tive relação com meu namorado. Ninguém vai acreditar que foi um anjo do Senhor que apareceu e que falou que vai ser o escolhido, que vai ser, né? O Messias, imagina. Vocês têm noção, gente, naquela época, o que foi a concepção de Jesus? O que foi a chegada dele? E o quanto Maria e José tiveram que ser obedientes a Deus, às orientações de Deus? Quão corajosos eles tiveram que ser? Porém, Jesus, ele enfatiza, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Então, ele é o nosso intercessor. Ele é a única porta de entrada. Ele é o único caminho. Não tem como chegar a Deus, Pai, se não for por Jesus. Então, é isso que às vezes eu fico assim, para mim não faz muito sentido, né, as convicções católicas, por exemplo, porque na minha concepção é mais fácil focar em Jesus, porque se ele já diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, então assim, ele já é claro. Então por que eu vou ficar dando voltas se eu já tenho o caminho certo? Né? Então foca no caminho, porque já é tão difícil. Gente, não é? Olha como é difícil seguir o que Jesus fala, né? Como é desafiador. Difícil não, é desafiador. Então por que eu vou ficar focando em várias outras coisas se eu já tenho o caminho? Agora o que basta é eu entender esse caminho cada vez mais e realmente ter atitude para seguir esse caminho, né? Mas tem várias, né? Por exemplo, Francisco de Assis também, São Francisco, né? Que é Francisco de Assis. Eu tenho vários, gente, que eu admiro tanto, sabe? A obediência, a coragem, a ousadia, ainda mais pelas épocas. Tem muitos que eu admiro mesmo, sabe? Que eu vejo que são, assim, exemplos de fé, exemplos de confiança em Deus. Mas o foco é e sempre será Jesus, né? Porque realmente eu creio que, de fato, ele é o único caminho, tá? Mas, enfim, amores, então, continuando, né? Olhem como é forte isso. Se alguém afirmar que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, porque não tem como não amar. Porque não tem como amar a Deus, a quem a gente não vê, e odiar o nosso irmão, a quem a gente vê. Porque se aquele que a gente está vendo é filho de Deus, se Jesus morreu e ressuscitou por ele também, como que eu vou odiar a ele? E vou falar que eu amo a Deus, então eu não conheço esse amor. Porque se eu conhecesse esse amor, eu ia conhecer esse sentimento tão grandioso que foi o sentimento que Jesus sentiu quando ele aceitou o plano de Deus, nosso Pai, de realmente cumprir, né, com a crucificação. Porque vocês imaginam, gente, que Jesus, ele tinha todo o poder necessário para sumir do mapa, para reverter a crucificação. Ele não precisava passar pela crucificação se ele não quisesse. Mas ele quis por amor. Então, que amor é esse? Jesus quis passar pelas dores da crucificação, gente. E ele continuou amando a todos nós. Ele continuou perdoando, ele continuou crendo, gente,
Inclusive naqueles que crucificavam ele continuou tendo esperança naquelas pessoas, porque ele sabia que a vontade de Deus, nosso Pai, é que todos sejam resgatados. Em algum momento isso acontecerá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Em algum momento todos os filhos, toda criatura se lembrará que é filho de Deus, que é filho de um único Criador. É uma questão de tempo. Então, que amor é esse? Que amor é esse, gente, que Jesus sente, que Jesus sentiu e sente por nós? Que amor é esse? Entendem por que o nome da live é Ensina-me, Senhor? Porque eu penso que temos que a cada momento fazer essa oração. Ensina-me, Senhor, sobre o teu amor. Jesus, ensina-me mais de ti, Jesus. Ensina-me a pensar como o Senhor pensa, a ver como o Senhor vê, a sentir como o Senhor sente. Ensina-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e ensina-me os teus caminhos. Ensina-me, Jesus, o teu amor. Ensina-me, Jesus, a ter a confiança que o Senhor tinha em Deus, nosso Pai. E esse é o verdadeiro amor, gente. E eu creio que a nossa passagem aqui é justamente a gente se abrir para conhecer um pouco mais desse amor. Enquanto estamos aqui, temos essa oportunidade de alargarmos o nosso coração, todo o nosso ser, para conhecer mais do amor de Jesus, que é esse amor que salva. É esse amor que nos liberta dos nossos egoísmos, que nos liberta desse ego que nos aprisiona na vaidade, que nos aprisiona na solidão, que nos aprisiona na dor. É dor, gente, é dor. Quanto mais sozinhos nós somos na mente, quanto mais arrogante nós somos em querer ser autossuficiente, mais nos sentimos dor. Quanto mais a gente odeia o nosso irmão, mais a gente odeia nós mesmos, porque a gente está traindo totalmente a nossa natureza. Nós estamos traindo totalmente o chamado de Deus para nós, porque o chamado de Deus para nós é sermos filhos amados. E quando nós nos sentimos filhos amados, nós temos vontade, temos anseio em amar. Então, quando a gente não ama, nós estamos negando a nossa própria natureza. Então, a gente sente raiva, a gente sente culpa. E isso dói dentro de nós. Entendem? Porque a gente precisa buscar ao Senhor mais e mais. Nós precisamos, de forma consciente, fazer essa mudança de foco cada vez com mais intensidade. Jesus, eu quero que realmente os meus olhos estejam fixados em Ti, porque só em Ti eu encontro o caminho, só em Ti eu encontro as palavras certas, só em Ti eu encontro este sentimento verdadeiro, esse sentimento genuíno, que é o amor, que é um sentimento que vai além da injustiça, que vai além do egoísmo, que vai além da posse, que vai além dos medos. É um sentimento que transcende o mundo. Por isso que Jesus diz, né, que ele venceu o mundo, porque ele transcendeu o mundo. O mundo já não o prende mais. Nada no mundo, gente, faz com que Jesus se desconecte do Pai. Então ele venceu o mundo, porque o mundo, na verdade, é uma grande tentação para a gente tirar o foco de Jesus, para a gente tirar o foco de Deus, nosso Pai. Porque se a gente olhar os valores do mundo, é o dente por dente, fazer nossa própria justiça, olhar para o nosso eu, se importar com a nossa própria vida, buscar a nossa própria felicidade. Como está distorcida esse conceito de felicidade? Como está distorcido o conceito de felicidade? De que a gente tem que fazer aquilo que nos dá vontade, a gente tem que saciar os nossos desejos, a gente tem que realizar os nossos sonhos.
Nada disso, gente. O que Jesus nos ensina não é nada disso. Pelo contrário. É negar a nós mesmos e seguir a Ele. Ou seja, é não ter as reações que a gente teria pelo nosso próprio eu. É ir contra a nossa natureza humana, porque a natureza humana, ela tem um instinto de sobrevivência. Ou seja, eu estou em competição o tempo inteiro com os outros. Eu preciso ser a melhor, eu preciso me destacar, eu preciso dar conta, eu preciso vencer, eu preciso chegar em primeiro lugar. Senão eu vou ser devorada. Quem é que não tem essa sensação constantemente? De eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso vencer na vida, eu preciso ser a melhor. Não tá sendo suficiente, eu não tô sendo suficiente. Não tô sendo suficiente para mim, eu não tô sendo suficiente para o outro. Não é nada disso que Jesus nos convida a fazer. O que Ele nos ensina, o estilo de vida de Jesus é totalmente diferente. É ser servo, é servir aos outros. É não querer o primeiro lugar. Tanto faz. Paulo nos ensina muito sobre isso. Tanto faz se é o primeiro lugar, se é o último lugar, se eu tô num lugar confortável, se eu tô num lugar desconfortável. As circunstâncias, para mim, pouco importa. Mas o quanto nós ainda nos prendemos às circunstâncias, o quanto o mundo ainda domina a nossa mente e o nosso coração. Não se perturbe o vosso coração. O quanto a gente ainda se perturba, o quanto nosso coração ainda se aflige com as coisas externas. Entende, gente? Então nós precisamos em todo o tempo pedir: Senhor, ensina-me, porque eu ainda tenho muito o que aprender contigo. E a gente não tem, gente, nós não temos que querer, não precisamos querer e nem ter todas as respostas, porque o que Jesus nos convida a ser, a fazer, não é ser o filho perfeito, porque só Ele vai ser perfeito. Ele não tem nenhuma expectativa sobre nós. Zero expectativas Jesus tem. Ele até diz, para Maria Madalena, você acha mesmo que você não pecaria novamente? Eu não sei se isso está na Bíblia, gente, ou será que isso foi do episódio só. Mas, de qualquer maneira, isso é fato. Deus não tem expectativa que nós sejamos perfeitos. É humanamente impossível nós sermos perfeitos, até porque esse conceito de perfeição é tão particular de cada um. Tem a ver com as regras que a pessoa acredita, com as doutrinas, é tanta coisa envolvida. O que Jesus nos ensina tenha um coração quebrantado, tenha um coração genuíno. É só isso. É um coração transparente, é um coração sincero. Por isso que é buscar a Deus sobre todas as coisas, gente. Porque quando a gente sente raiva da pessoa, de alguém, quando a gente sente raiva de nós, quando a gente não tá se gostando, quando a gente tá incomodado com a gente, tem dias que a gente tá incomodado com a gente mesmo, não tem? Tem dia que a gente já acorda meio de mau humor, a gente não entende muito bem o porquê, a gente se irrita com a gente mesmo. Como que a gente não vai se irritar com o outro? Nossa, eu percebo isso, assim, morando com a minha mãe e com a minha irmã, nos dias que eu não tô bem, gente, que eu não tô tão conectada a Jesus, qualquer coisa que elas fazem tem uma proporção muito maior para mim. Qualquer coisa me irrita muito. Imagina Jesus, que dormia tão pouco, que comia pouco. Imagina se Jesus se irritasse como a gente se irrita. Né? Então, assim, a gente tem que inverter a ordem das coisas, gente. Buscar mais ao Senhor, querer ter mais intimidade com Jesus, para que aí sim a gente possa ter cada vez mais o desenvolvimento, o amadurecimento dos frutos do Espírito em nós, como nós falamos ontem, como está inclusive em Gálatas 5, 5:22, é isso? Que foi até você também me falou, Fê, dessa passagem, que fala, sobre os frutos do Espírito. E é só mediante a nossa intimidade com Jesus, a nossa dedicação ao relacionamento com Ele.
Então, amores, é sobre a gente reconhecer aquilo que a gente está pensando e sentindo e entregar isso a Jesus. É convidar Ele a cuidar do nosso coração. Não é você querer fazer tudo certinho. Não é você querer... não é você se decepcionar porque você não conseguiu tratar as pessoas como você gostaria de tratar. Não, não é sobre isso. É sobre você se perdoar. Mas é sobre você abrir o seu coração com Jesus e pedir para que Ele te lembre desse perdão que Ele te oferece a cada momento. É confiar mais nele, gente, e é buscar mais a face dele. É buscar mais ver com os olhos dele e amar com o amor dele. E é um exercício diário, é um exercício a cada instante. É um exercício realmente de confiança em Jesus. É desistir de querer fazer com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito e falar: Jesus, pelo amor de Deus, eu não vou, acho que não vou dar conta não. Essa pessoa, esse chefe, essa situação injusta, não, essa situação não, Jesus, essa situação não dá pra mim. Não dá, Jesus, me ajuda porque não dá. Derrama do teu amor, Deus. Pelo amor de Deus, me ouve. Deus, pelo teu amor, me ouve. Me ajuda, Jesus, porque não tá dando. E aí ora, pede oração, liga para alguém, vai conversar, vai fazer uma caminhada. Mas você não devolver na mesma moeda. É você de fato querer, pelo menos, querer amar como Deus nos ama, é querer agir como Jesus agiria. Não é que você vai conseguir fazer isso, mas é o seu desejo genuíno de pelo menos querer isso. É isso que importa, gente. É muito mais sobre as intenções do nosso coração, é muito mais sobre as nossas motivações. Não é sobre conseguir, é sobre aquilo que você deseja de todo o seu coração. É a cada vez que você cair, é você reconhecer que você caiu e você falar: Jesus, me ajuda. É na nossa fraqueza que somos fortes nele. E é aí que o perdão entra. É abrirmos o nosso coração ao perdão verdadeiro, gente, que é o auto-perdão em primeiro lugar. Eu me perdoo. E eu perdoo o meu irmão, porque eu sei que isso que ele faz, isso que ele sente, eu também já fiz de alguma forma, eu também já senti. Eu nunca me esqueço daquela frase, né? Perdoa os pais, pois eles não sabem o que fazem. Gente, eu acho tão preciosa essa fala de Jesus. Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É assim, é de uma humildade. E é de uma confiança em Deus, é de um amor, gente, é de um amor que é um amor que eu falo: meu Deus, como precisamos de Jesus, como precisamos de Jesus, como precisamos ter mais sede dele. Porque é algo assim, gente, perdoa-lhes, é quando alguém trata você mal, é você lembrar disso. Ou você está amando ou você está clamando por amor, você está pedindo por amor, você está necessitada de amor. Então não é para você pagar na mesma moeda, mas também não é para você passar a mão na cabeça e fingir que nada está acontecendo. Não, é você buscar em Jesus uma resposta, é você buscar em Jesus o comportamento ideal para ajudar, para amar aquela pessoa. Como que aquela pessoa vai se lembrar um pouco mais do amor de Deus pela vida dela? É como você pode agir para apontar o caráter de Cristo à pessoa. Não é sobre você, não é sobre o seu querer. É tudo sobre Ele. É sobre Deus. É sobre Jesus. Então você precisa buscar nele as respostas. Você precisa buscar nele o comportamento ideal. Porque para uns vai ser de um jeito, para outros vai ser de outro. Em um momento vai ser o silêncio, no outro vai ser uma palavra dura, talvez. Em uns momentos vai ser um abraço, em outros vai ser o distanciamento. Precisamos buscar em Jesus as respostas.
Precisamos buscar em Jesus a forma correta não aos nossos olhos, aos olhos do Pai, de agir, de falar, de olhar. Porque a nossa percepção, inclusive, é muito ignorante, é muito equivocada. Quantas vezes a gente não olha algo, a gente tira as nossas próprias conclusões, a gente julga e não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Ou então é um olhar que Jesus não teria. Quantas vezes a gente não olha para as pessoas ou com um olhar malicioso, ou com um olhar de julgamento, que Jesus jamais teria. Então até isso nós temos que pedir que Ele nos ajude a mudar a nossa percepção, nossa visão sobre as coisas e sobre nós mesmos. Não pensar nem de mais em nós e nem de menos. Aliás, eu indico para vocês, gente, aquele livro, O Ego Transformado. É um livro excelente e fala bastante sobre isso, tá? O ego transformado. Paulo nos ensina muito, né, sobre isso. Não é nem pensar demais em si e nem pensar de menos. É neutralizar. É simplesmente se entregar a Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Estou disponível a Ti. Cumpre em mim o Teu querer. É desafiador. Mas Jesus é o Todo-Poderoso. E no nome dele há poder. E ele não nos dá, gente, nada. Ele não haverá uma cruz que a gente não possa suportar. Ele nunca vai nos dar algo que a gente não consiga realizar. A questão é o quanto a gente quer viver como ele nos ensina. É desafiador, mas com ele tudo é possível. Talvez o que esteja faltando fique com uma cara de ser muito difícil, porque na verdade o que esteja faltando é mais busca por ele, é mais sede dele, é mais vontade de viver ele, é mais tempo de qualidade com ele, é mais anseio mesmo, é mais sede, é mais fome dele. Talvez seja isso que esteja faltando. Então, que nessa noite, que juntos aqui a gente possa lembrar disso tudo que a gente falou, que a gente possa lembrar disso tudo nos nossos dias e que a gente possa orar para que a gente tenha mais fome de Jesus, mais sede de Jesus, que a gente queira realmente aprender mais de Jesus, que a gente possa fazer essa oração a Deus. Senhor, ensina-me, Senhor. Ensina-me os teus caminhos, Senhor. Ensina-me, Jesus, a sentir o que você sente. Ensina-me, Jesus, a morrer mais para mim mesma e a viver mais para ti, por ti. Me ensina, Jesus, a amar os meus irmãos. E lembra que eu falei ontem na live? Toda vez que a gente deseja que algum fruto do Espírito seja aperfeiçoado em nós, seja fortalecido, seja desenvolvido em nós, amadurecido em nós, provavelmente vão vir situações que vão nos fazer expressar o oposto deste fruto do Espírito. Então, o oposto do amor talvez seja a indiferença, a raiva, a rejeição. Fiquemos atentos a isso. Toda vez que tiver uma vontade de rejeitar, de ser indiferente, de odiar, lembre-se disso. Lembre-se do amor de Jesus e lembre-se de que você está tendo uma grande oportunidade do Pai de aperfeiçoar, de aumentar, de amadurecer um fruto do Espírito Santo dele na tua alma, no teu ser, na tua mente, no teu coração. Então seja firme, seja forte e corajosa, seja forte e corajoso, porque Deus nosso Pai está conosco e Jesus já fez todo o trabalho. É só a gente buscar a Ele e descansar nele, se permitir ser guiado, ser conduzido por Ele. Que a gente possa crer realmente em Jesus, que a gente possa crer que no nome dEle há poder para curar, há poder para salvar, há poder para transformar.
No nome de Jesus, há poder. Eu creio. Você crê? Vamos juntos nos lembrar disso a cada dia? Que a gente possa lembrar dessa live, que a gente possa se lembrar desse momento e que aonde nós estivermos, gente, porque essa live, o que são essas lives? Se não momentos para a gente se lembrar de Jesus, do amor dele e do quanto sempre haverá pessoas no nosso caminho que serão como anjos do Senhor, nos lembrando que Ele é presente, que Ele não nos desampara e que não estamos sozinhos nesse caminho de aprendizado. Então, contem comigo, eu conto com vocês e temos aqui um compromisso, né? Que é no mínimo nos lembrarmos desse amor de Jesus por cada um de nós, por todos. Vamos buscar refúgio nele, mansidão nele. Ela lembra a Sandy, até na voz. Eu falei disso esses dias no meu Instagram, gente, que toda live sempre tem pessoas diferentes falando isso. Que alegria! Quem sabe, gente, um dia não tenho oportunidade de conversar com a Sandy. Ela tem tanta doçura, né? Eu vejo que ela tem... Nossa, ela é alguém tão inspirada, sabe? Talvez, quem sabe, essa minha semelhança com ela não traga frutos do Espírito. Quem sabe, né? Vamos torcer. Eu acho que tudo é possível. No nome de Jesus, há poder. Quem sabe um dia eu não faço uma live com ela, hein? Amores, gratidão pela companhia de vocês. Que Jesus nos guarde, nos ilumine e que o amor dele possa transbordar em nós e através de nós. Que ele seja sempre presente na nossa mente, nos nossos pensamentos, que ele nos proteja, que ele guarde o nosso sono e que a gente possa descansar a mente, descansar o corpo, descansar o coração, para que amanhã seja um novo dia e que a gente lembre da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Um super beijo, sintam-se abraçados e se Deus quiser essa live estará inteirinha com qualidade boa lá no YouTube. Aí vocês compartilham com outras pessoas, repostem no Instagram, tá bom? Vamos fazer essas lives alcançarem mais corações para que mais pessoas se lembrem desse amor de Deus por elas, por todos nós.